Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos dar início ao assunto de energia, que está dentro aí da parte de dinâmica. Começando pela energia mecânica. A energia mecânica ela corresponde ao somatório da energia cinética mais a energia potencial. Essa energia potencial ela pode ser tanto a gravitacional, a elástica e a elétrica, que no caso é menos estudado, que cai menos nos vestibulares, né? Essa energia mecânica ela pode cair como, por exemplo, em um problema que eu tenho um primeiro momento aqui e um segundo momento aqui. No caso, quando a questão ela despreza as forças dissipativas, como por exemplo a força de atrito do ar, do chão, né? Então você tem uma conservação aí da energia mecânica. E aí como é que você vai fazer esse tipo de problema, né? Você tem que analisar. Se eu tiver uma certa altura aqui, então quer dizer que eu tenho uma energia gravitacional. Então a energia gravitacional vai estar relacionada à altura. Enquanto que, por exemplo, se aqui sair com uma velocidade diferente de zero, então também vou ter uma energia cinética. Então, a energia cinética ela vai estar relacionada com a velocidade. Enquanto que a energia elástica ela vai estar relacionada, por exemplo, quando tem uma mola aqui, ó. Quando tem uma mola, um elástico, e aí, então, caracterizando aqui, uma constante elástica. Se tiver, né, ou tiver uma deformação na molazinha, aí você também tem uma energia elástica. Então, você vai basicamente sempre relacionar como se a energia mecânica de 1 fosse igual à energia mecânica de 2. E aí você vai analisar se ela tem energia cinética ou se ela tem energia potencial, né? E aí você vai colocando na equação. Colocando sempre assim, energia cinética mais energia potencial, igual a energia cinética, que é de 1, e aqui de 2, energia potencial de 2. Então, aqui na energia cinética, a energia cinética ela é dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Quando nós colocamos a energia, um gráfico, né, de energia cinética, pela velocidade, nós vamos ter sempre um gráfico positivo, ou seja, acima do eixo x, e também uma parábola, né? Porque aqui nós temos uma equação de segundo grau. Agora, uma coisa importante para você saber é o teorema da energia cinética, a famosa TEC. É que o trabalho da força resultante ela é igual à variação da energia cinética. Ou seja, quando nós temos, por exemplo, uma bola aqui e eu aplico uma certa força, por exemplo, um chute, que no caso seria a minha força resultante, para você calcular o trabalho desse chute, né, dessa força resultante, você vai ter que botar na variação da energia cinética, ou seja, aqui tem uma velocidade de 1 e aqui tem uma velocidade de 2. Então, ficaria a massa do V2 ao quadrado menos o V1 ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Já a energia potencial gravitacional ela é dada pela massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, quando nós temos aqui uma bola e ela é lançada para baixo, então você tem aqui uma altura inicial H1 e uma altura aqui H2, enquanto que isso daqui vai ser uma distância. Se eu quiser saber o trabalho da força peso, ela vai ser igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, né?
Como eu tenho um deslocamento no mesmo sentido da força, né, que é de uma descida, então o cosseno desse aqui vai ser o cosseno de zero, que vai ser igual a 1. Então, você já corta aqui como igual a 1. Trabalho da força peso, então, a força seria o quê? Massa vezes a gravidade. E o Dzinho seria o quê? O H1 menos o H2. Mas para colocar como uma variação, por exemplo, o trabalho da força-peso igual a variação da energia gravitacional, potencial gravitacional, né? Eu vou ter que colocar aqui um sinal de negativo. Por quê? Porque para ter essa variação aqui, essa diferença, eu tenho que sempre colocar o final menos a inicial. Mas como aqui eu tenho a inicial menos a final, então eu vou ter que colocar um sinal de negativo para o cálculo no final dar correto. Agora, em relação à energia potencial elástica. A energia potencial elástica ela é igual ao K, que é a constante elástica, vezes a deformação ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, dividido por 2. O gráfico dessa energia potencial elástica pela deformação também vai ser uma parábola e também sempre positiva devido a esse ao quadrado bem aqui. E no caso, como a energia potencial elástica ela também é um sistema conservativo como a gravitacional, o trabalho da força elástica é igual a menos a variação da energia potencial elástica. Ficando assim, então, deixa eu só marcar aqui. Agora, o trabalho, ele sempre corresponde a quando você exerce uma certa força e essa força causa um determinado deslocamento. Por exemplo, quando nós temos aqui na superfície uma caixa e eu puxo com uma certa força essa caixa, provocando então aqui um certo deslocamento. Então, o trabalho é dado pela força vezes a distância vezes o cosseno desse ângulo bem aqui, que é o ângulo entre a força e o deslocamento, entre esses dois vetores aqui. Agora, estudando um pouco sobre esse ângulo bem aqui, nós temos 3 situações. A primeira situação é quando esse cosseno do ângulo ele é igual a zero. Quando o cosseno de zero, cosseno do θ, né, ele é igual a zero. É quando esse alfa bem aqui, esse θ bem aqui, ele é 90 graus. Ou seja, seria como se a força estivesse para cá e o deslocamento estivesse para cá. Claro que não existiria, né? Como se tivesse uma caixa aqui e eu puxasse a caixa para cima, nesse sentido aqui, para cima, ele nunca iria se deslocar para cá. Então, eu tenho um trabalho igual a zero. No caso do cosseno de θ ser igual a 1, é quando eu tenho a força e o deslocamento indo para o mesmo sentido. Ou seja, quando eu tenho a força para esse lado e o deslocamento para o mesmo sentido. Agora, quando o cosseno do θ é igual a menos 1, é quando eu tenho a força contrária ao deslocamento. Então, eu digo que aqui eu tenho um trabalho resistente, ou seja, no sentido que ele vai para esse sentido aqui, eu puxo para o outro lado. A potência, ela é igual à energia sobre o tempo. No caso, a potência, ela sempre, nesse I, no caso, ela é dada em watts, a energia em joule e o tempo em segundo. Essa energia, ela também pode
dá lugar ao trabalho. Então, a potência também pode ser trabalho sobre o tempo. Aí, nas questões, eles podem ter dois casos. O primeiro caso é quando eu tenho uma força constante. No caso de uma força constante, então ele só vai me dar uma força, e aí eu coloco na seguinte fórmula. A potência é igual à energia, né, que é dada ao trabalho, né, que é dada pela força vezes deslocamento vezes o cosseno do alfa, dividido por o tempo. Agora, se você analisar, deslocamento sobre o tempo era igual à velocidade, né? Lembrando bem aqui, velocidade é igual ao certo deslocamento sobre o tempo. Então, eu tenho que a potência é igual a força vezes a velocidade vezes o cosseno de θ. Já que o segundo caso é quando eu tenho uma força variável. No caso, ele vai ter que te fornecer, né, um gráfico da potência sobre o tempo. E aí, no caso, essa força aí vai estar variando e eu vou ter uma certa área. No caso, essa área vai ser igual numericamente ao trabalho. Então, você calcula a potência sendo igual ao trabalho sobre esse tempo. Em relação ao rendimento, o rendimento é sempre dado por alguma coisa útil sobre o total, sendo esse X, ele pode ser tanto a energia, quanto o trabalho, quanto a potência, dependendo daí do rendimento do que ele pedir, né?